Uma vez o Senhor Jesus contou uma história, uma parábola. A Bíblia diz que ele contou uma parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eu não vou nem entrar na parábola, eu só vou parar por aqui. Porque o objetivo da parábola, o objetivo da história que Jesus contou, era expor a existência de pessoas neste mundo que confiam nelas mesmas e creem que elas são justas, quando na verdade não são. Ou seja, creem na própria justiça. Aos olhos delas, elas são justas, corretas, estão fazendo tudo certo, aos olhos delas. Mas não estão. Se você quiser ler essa parábola, o que Jesus falou mais a respeito, depois você leia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Você vai ver a história que ele contou para ilustrar isso. Mas a existência da nossa justiça versus a justiça de Deus é foco de um grande problema no mundo. Eu me lembro que eu assisti uma entrevista uma vez, uma entrevista na rua, né, de um repórter que estava perguntando às pessoas que passavam por ali o que elas achavam de um assunto do momento, que era sobre invasão de propriedades alheias, invasão de terras dos outros. E o repórter perguntou para um homem que parou: o que você acha de pessoas que invadem as terras dos outros, terras inutilizadas e tal? E o homem falou: olha, eu acho que é certo, porque se elas não têm onde ficar, se elas não têm onde morar e a terra está lá vazia, acho que está certo. Elas deveriam sim tomar o lugar para elas. Aí o repórter fez uma próxima pergunta e falou assim: e se fosse a sua terra, se você tivesse comprado essa terra e fosse sua? Aí o homem hesitou um pouquinho assim e falou assim: bom, aí é diferente. Isso fala tudo. Isso explica claramente o que é a própria justiça. O que é a própria justiça? A própria justiça é assim. Para os outros, tudo bem, para mim não. Não é? Ou para mim tem que ser diferente do que tem que ser para os outros. Essa é a própria justiça. Quer dizer, a pessoa, ela favorece a si mesma em detrimento das outras. Essa é a própria justiça. Ela se olha com olhos perfeitos. Ela se vê perfeita, na verdade. Ela vê assim: eu sou muito bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa certinha, olha, eu vivo assim, eu vivo assado, eu não faço mal a ninguém, etc, etc. Ela sempre vai se julgar justa aos próprios olhos. E é por isso que o Senhor Jesus falou na sua palavra o seguinte, a famosa palavra que todo mundo conhece, mas nem sempre a pessoa presta atenção. Ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não é só buscar primeiro o reino de Deus, é buscar primeiro o reino de Deus e, quer dizer, tem uma ligação ali, o que ele falou. Não é só o reino de Deus, é também a sua justiça, a justiça do reino de Deus, a justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Tudo que a gente precisa para a vida. Então, ele disse que nós temos que buscar a justiça do reino de Deus porque a nossa é falha. A nossa própria, não estou falando dos tribunais, não. Nem falo dos tribunais, isso é outra história. Os tribunais deste mundo. Eu estou falando da nossa justiça. Porque na nossa justiça, o que é que a gente quer fazer? A nossa justiça, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente quer que o mal aconteça com aquela pessoa que nos fez mal. Mas se nós tivéssemos feito a mesma coisa, o que nós iríamos querer? Misericórdia, perdão.
uma chance. Queríamos que aquela pessoa nos perdoasse, esquecesse, virasse a página, olhasse para frente, não é isso? Se fôssemos nós. Mas quando é outra pessoa que fez com a gente, a nossa justiça quer ver o mal acontecer com ela, que um raio caia na cabeça dela, que alguma coisa ruim aconteça com ela e a gente vem assistir de camarote. Essa é a nossa justiça. A nossa justiça sempre é inclinada, ela é torta, ela não é reta. A nossa justiça não é reta, ela é torta. Ela é sempre inclinada para nós mesmos, para o nosso lado, para nos favorecer. Então, se você busca a sua justiça nesse mundo, você se guia pelo que você acha certo, você vai sempre fazer injustiça. Não importa como. Porque a sua referência de justiça já é torta. Por isso, hoje nós vemos tantos crimes, tantos absurdos acontecerem no mundo, não é? Não dá nem vontade de assistir notícias, de ler notícias, não dá vontade. Eu acho que muita gente deve sentir o mesmo que eu sinto. Não dá vontade, não dá gosto mais de você sentar um dia e ouvir as notícias, não é? De você um dia chegar em casa e, como antigamente, né? Vou ver as notícias aí, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Sempre teve más notícias, sempre houve, porque sempre foram más notícias que correram o mundo mais rápido do que as boas. Mas, ultimamente, a coisa está ficando insuportável. São coisas assim absurdas. O que eu vi ontem, eu não sabia, mas no nosso programa, Entre Linhas, houve a matéria lá de 2 jovens que mataram uma jovem lá em Minas Gerais, aleatoriamente. E quando perguntaram, deram tesourada na jovem, mataram a jovem. E quando perguntados, por que vocês fizeram isso com ela? A resposta deles foi, porque ela era feliz demais. Dá para entender isso? Dá para entender? Dá para você digerir isso? Não dá. A não ser a única explicação para isso é o que a palavra de Deus fala, que o mundo jaz no maligno. Satanás é o rei desta terra. Satanás é o rei desta terra. E as pessoas, quanto mais elas se distanciam de Deus, mais próximas de Satanás elas se tornam e mais como Satanás elas se parecem. É o que está acontecendo. O ser humano está começando a parecer o próprio demônio. Porque eles estão abraçando o diabo. Eles estão abraçando o reino deste mundo. E não o reino de Deus e a sua justiça. Então, realmente, não dá gosto mais de ouvir notícias, de procurar saber o que está acontecendo no mundo. E aí as pessoas perguntam, mas por que o mundo está ficando assim? Por que o mundo está se tornando insuportável? Meu amigo e minha amiga, quando o ser humano perde a referência de justiça de Deus e passa a criar a própria justiça, é nisso que dá. É disso aí para pior. Escreva o que eu estou lhe falando, vai piorar. Porque a palavra profetiza que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, a iniquidade vai multiplicando, quer dizer, cada vez mais coisas ruins vão acontecendo, mais maldade vai acontecendo, as pessoas vão ficando mais anestesiadas, mais insensíveis, mais cheias de raiva, e o amor vai se esfriando e vai cometendo mais iniquidade, mais maldade, até que esse mundo vai explodir como um barril de pólvora. É isso que acontece. É isso que está acontecendo. Perde-se a referência de Deus, perde-se a referência de justiça. As pessoas não têm mais senso do que é justiça aos olhos de Deus. Para elas, justiça é o que elas acham. Mas você matou sua mãe, você matou meu pai. Por que você fez isso? Porque eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Você se arrepende? Não me arrependo não. Faria de novo? Faria tudo de novo. É isso que a gente está vendo aí no mundo. Então, no mundo assim, qual a esperança que resta pra gente? Qual a esperança? Meu amigo e minha amiga, a única esperança é você correr para os braços de Deus. Não tem outra saída. É o que a palavra de Deus chama de esconderijo do Altíssimo. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. Não vale mais
aquela visitinha semanal à igreja. Eu vou à igreja domingo. Não, você tem que estar todos os dias no esconderijo do Altíssimo. Todos os dias você tem que estar no reino de Deus. Buscar esse reino de Deus para que ali você esteja seguro, protegido da maldade, da iniquidade deste mundo. E mesmo assim, vigiar, orar, estar atento, cuidado onde você vai, com quem você anda, não dar bobeira por aí, não é? Porque o mundo está realmente se tornando o playground do diabo. O playground, o quintal do diabo. É o que está acontecendo. Então, quem tem juízo, busque o reino de Deus, a sua justiça, busque viver dentro desse reino, praticar essa justiça, ficar atento, vigilante e não cochilar nem um segundo. Porque, como diz o ditado, né? Cochilou, o cachimbo cai. Mas mais do que o cachimbo pode cair. Pode cair a sua vida. Você pode perder a sua vida e coisas horríveis acontecerem. Então vamos nos apegar com Deus, vamos nos apegar à justiça dele e não confie na sua própria justiça. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.